E aí, torcedor do Flamengo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, trazendo as últimas novidades aqui do Mengão. PVC falando sobre o Flamengo, sobre o Mundial, falando que o Flamengo tem R$ 1 bilhão para gastar com atacante, zagueiro e goleiro. Ele trouxe informação também sobre um reforço chegando aí no Mengão. Bora ver aqui nesse vídeo. Comenta aqui abaixo, você está ansioso para o jogo de quarta contra o Cruz Azul? Qual o seu palpite? Minha opinião, 2-0 para o Flamengo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Bruno Braz, que está a caminho do Catar, traz uma matéria pra gente no All Sport, que diz que o Flamengo está buscando jogadores para 3 posições em especial. Para o gol, para um reserva do Rossi. Um zagueiro, precisa de mais um zagueiro à altura dos 3 principais ali da dupla titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, além do Danilo. E também um atacante, né, para repor a ausência do Pedro, que está machucado. E também um jogador de lado, caso algum saia, enfim. Ô, Mussetti, como é que o Mengão tem que atacar nesse mercado da bola? São essas mesmo as posições que o Flamengo mais precisa? Com certeza, Lu. Acho que o diagnóstico está muito claro. Precisa, sim, de uma alternativa ao Rossi, né? Já falamos aqui do Gabriel Brazão, do Pedro Morisco, do Curitiba como alternativas. Precisa de um zagueiro, por mais que os dois jovens sejam promissores. O Danilo já tem a sua idade, o Léo Ortiz teve problemas físicos, né? Só o Léo Pereira teve ali uma presença maior e precisa de uma alternativa para o Pedro. Não sabemos como é que vai ser o futuro do Juninho, se ele vai ser, sim, essa uma terceira opção no elenco, ou se ele vai ser negociado, mas o Flamengo precisa de uma sombra para o Pedro, alguém em alto nível. A princípio, por exemplo, seria Carrascal para ser uma alternativa ao Arrascaeta. E no fim das contas, eles se ajeitaram e jogaram juntos, porque o elenco é muito bom, o Felipe Luiz é um grande técnico, acaba encaixando grandes jogadores. Mas acho que essas 3 posições são muito importantes. E com esse dinheiro para investir apenas, entre aspas, para corrigir os problemas do elenco, para reforços pontuais, certamente o Flamengo vai trazer grandes reforços. E também, né, claro, é uma ocasião, né, numa oportunidade, se puder trazer um grande nome, claro que o Flamengo vai fazer, até porque tem aí um saldo aí, tem um caixa para contratar, para gastar 1 bilhão em 2026, considerando já a folha salarial, mas tem bala na agulha aí para fazer contratações. Eu entendi um pouco diferente essa frase de 1 bilhão para contratar, né? Porque então, eu fiz essa correção de considerar a folha salarial também. Então, é o gasto com o futebol, digamos assim. O que o BAP disse foi até de uma maneira, com um palavrão que nós não vamos repetir aqui, dizendo que se eu tiver que gastar 1 bilhão, eu gasto. Para ganhar a P toda. A zorra zorra toda. Se eu tiver que gastar 1 bilhão para ganhar tudo, eu gasto. Ok. Mas assim... Tinha uma apuração do Rodrigo Matos também, que falava neste valor. Sim, é que eu estou falando a frase que eu ouvi do BAP. Sim. A frase que eu ouvi ipsis literis do BAP foi essa. Se eu tiver que gastar 1 bilhão de reais para ganhar tudo, eu gasto. Podemos gastar. E também, assim, de novo aquela história do investimento. Você fazer o investimento. O Flamengo gastou muito dinheiro em 2023 para mudar o time. E não ganhou nada em 2023 porque era o ano da mudança. O Palmeiras gastou muito dinheiro nesse ano, 700 milhões de reais, para mudar o time. Então, é um time para os próximos anos. Não é um time para ganhar tudo neste ano. Não foi isso que o Palmeiras falou. O Palmeiras em nenhum momento falou, vou gastar 700 milhões porque eu vou ganhar tudo. Ninguém falou isso. O Palmeiras montou um time, gastou 700 milhões de reais para reformar o time para os próximos anos. Foi isso que aconteceu. O Real Madrid comprou o Mbappé o ano passado e não ganhou nada. O Real Madrid comprou o Mbappé, o maior jogador do planeta. No ano passado não ganhou nada. E o PSG ganhou quando saíram as estrelas. E o PSG ganhou quando saiu em Messi, saiu o Neymar e saiu o Mbappé. De novo, então a receita é mandar todo mundo embora? Ninguém está dizendo isso de novo. Só que não existe uma receita pronta. Você precisa montar a tua estrutura. O Flamengo tem condição de gastar o dinheiro que ele quiser gastar, até 1 bilhão, para montar um time que continue ganhando todos os torneios. E são essas as posições, PVC? A gente está falando aqui, né, de um zagueiro. Até quero perguntar para o Mussetti já. Entre os goleiros, o Brazão é um nome bastante falado, então tem o lado do Santos nessa história. Vitão do Inter é um zagueiro que está sendo cotado aí para entrar no radar do Flamengo, pensando nessa contratação. E atacante, um concorrente para o Pedro. O Flamengo sofreu com isso quando não teve o Pedro, né? O Felipe Luiz usou o Plata, usou o Bruno Henrique, mas nenhum fazia exatamente a função do Pedro. E também para os lados, porque Michael e Cebolinha podem sair. Cebolinha, inclusive, está fazendo sua propaganda por aí, porque quer jogar mais. É isso que o Flamengo precisa? Eu acho que precisa de um zagueiro e precisa de um centroavante. Precisa de um zagueiro e um centroavante. Eu acho que as outras posições, você pode ter um outro lateral,
O Vinha é o terceiro lateral e não viaja para o Catar. Você não precisa de um outro lateral porque você confia no Alexandre e no Ayrton Lucas. Eu acho que em termos de volantes e meio-campistas, com o Carrascal, pensando que o Carrascal pode ser o reserva do Arrascaeta, o Carrascal está jogando melhor pelo lado do que na função do Arrascaeta. Mas o Carrascal foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta, temos, né? Tem um ponta esquerda, tem um ponta direita, tem o Plato e o Luiz Araújo, tem o Carrascal que joga no Luiz Araújo, o centroavante não tem. O Bruno Henrique não é centroavante. Então falta o centroavante para a reserva do Pedro. E falta um zagueiro. Porque teve que jogar o João Vitor, que jogou razoavelmente contra o Mirassol, mas não está pronto. E aí o Vitão tem uma discussão se o Palmeiras vai entrar nessa história ou se não vai. O Flamengo é o grande favorito para contratar o Vitão. Para mim, o Vitão é um grande zagueiro. Principalmente se ele vier para ser opção. Está nesse patamar flamenguista, dessa zaga flamenguista, que é uma zaga, sim, seleção brasileira, né? Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma baita temporada e ainda tem o Danilo, que foi o herói do título da Libertadores. Eu acho o Vitão zagueiro de seleção. O Vitão foi zagueiro de seleção de base, é um zagueiro de seleção. No ano passado chegou a ser cotado para a seleção também, né? Esse ano não foi tão bem, até porque o time todo não ajudou, né? Mas até o ano passado foi muito bem também. Time bom consagra zagueiro ruim. Time ruim enterra zagueiro bom. O Internacional esse ano enterrou o Vitão. E pelo lado do Inter, o Inter até cogita vender o jogador porque ele pode perder valor de mercado. Tem contrato até o fim do ano que vem. Então, se ele ficar pelos lados lá do Rio Grande do Sul, vai perdendo valor. Então, o Inter tem um interesse aí em negociar o atleta. Goleiro, hein, Mussete? Brazão, um goleiro que vem sendo bastante falado aí, que né, a gente já falou aqui da importância dele para o Santos nessa temporada. Outro que também está sendo cotado é o Pedro Morisco, que foi destaque da Série B pelo Coritiba, um atleta jovem de 21 anos. Andou alguma coisa em relação ao Brazão? Agora, com a permanência na Série A, mais difícil o Santos perder um cara como esse, né? Polo, é mais difícil, mas o Santos está com muitos problemas financeiros e eu imagino que o mercado saiba bem disso. O Santos não tem dinheiro para pagar o 13º, precisou de empréstimo. O Santos tem um tal do funding, né, onde os próprios dirigentes colocam dinheiro e o Banco Safra devolve. Então, é praticamente o presidente pagando do próprio bolso os salários do elenco, anteciparam todas as cotas. Então, o Santos precisa vender jogadores. O Conselho projetou um déficit de quase 100 milhões de reais para o ano que vem, que o Santos vai ter que, de alguma forma, conter vendendo jogadores. Então, a ideia, o plano ideal, é ficar com o Gabriel Brazão. Mas se chegar em bons milhões de euros, eu acho que a mão do presidente Marcelo Teixeira vai coçar, ele vai tremer para aceitar. O que se fala é que como o Santos tem 60% dos direitos econômicos do Brazão, 30% da Inter de Milão e 10% do próprio Brazão. O Santos gostaria de 10 milhões de euros pela sua própria parte, que é um valor que eu imagino que o Flamengo tenha dificuldade para chegar, visto que no meio do ano ofereceu 8 milhões de euros por 100%. Então teria que aumentar muito essa proposta e existe também pelos lados do empresário do Brazão o interesse, em caso ele seja negociado, de voltar para a Europa. O Brazão era goleiro de seleção de base, começou muito bem no Cruzeiro, foi para a Inter de Milão, não se afirmou, passou por vários empréstimos, ele errou muitas tomadas de decisão na carreira, ele próprio admite isso. Então quando ele volta para o Santos, retoma esse protagonismo, ele pensa em voltar para a Europa para fazer diferente do que fez com a Inter, né? Para se firmar, para não ter o mesmo roteiro fora do país. Então, os planos do Brazão eram sair do Santos para a Europa e os empresários buscam isso. Mas o Flamengo vai vir com uma boa proposta, ainda não oficializou e o Santos tem muitos problemas financeiros. Então, por mais que a ideia seja ficar, eu acho que vai ser difícil para o Santos segurar. Difícil, PVC, juntando esse combo aí. O Santos com problemas financeiros, o Flamengo, né, um tubarão querendo contratar e ainda o mercado europeu num goleiro que está valorizado. Qual será o futuro de Brazão? Eu acho que tem uma negociação que vai passar pelo Alexandre Matos. Porque uma das coisas que você pode dizer para o Brazão é o seguinte: você acha que você vai jogar no Flamengo tendo o Rossi como titular? Você quer jogar ou você quer ser reserva? Ainda mais goleiro, né? O goleiro tem que jogar. Aí tem um aspecto também da sedução do diretor. Tem que virar pro cara e falar: vem cá, a ambição da carreira é sua. Você acha que você vai para a seleção sendo reserva do Flamengo? Você vai para a seleção? Sim. Tem um detalhe importante nessa história, porque o Brazão ele praticamente virou profissional com 24 anos de idade, né? No ano passado. Porque ele vai para a Inter de Milão depois de estrear pelo Cruzeiro e não joga. Ele passa de um empréstimo para outro sem atuar na Europa. Então, ele passou dos 18 aos 24 anos sem ter 2 jogos seguidos. Ele veio para o Santos com 10 jogos como profissional aos 24 anos.
E desde que o João Paulo se machucou na Série B, ele é um titular absoluto. Eu acho que é um argumento bem importante para Alexandre Matos usar. Então, é isso, passa por aí. Não dá. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas, para usar o título de um filme nos anos 80. Sim. Hoje é o primeiro dia do mercado. E é o dia também que seremos mais jovens, né, PVC? Hoje é o primeiro dia do mercado. Hoje, você não tem... Às vezes tem, né? Eu lembro bem, quando o Mano Menezes foi para o Corinthians, o primeiro dia depois do campeonato de 2007, que o Corinthians caiu dia 2 de dezembro de 2007. No dia seguinte, tinha aquele seminário que o Parreira fazia no Rio de Janeiro e tinha a reunião do Mano Menezes com o Cruzeiro. A gente estava ali, não, o Mano vai para o Cruzeiro, o Mano vai para o Cruzeiro, o Mano vai para o Cruzeiro. Terça-feira, segunda-feira à noite, o Mano vai para o Corinthians. Então, tem... O mercado, especialmente no primeiro dia, ele vai apontar surpresa. Você quer ver um exemplo? Daqui a pouco nós vamos falar do São Paulo. O que vai ser o São Paulo no mercado? Depende. Depende da Copa do Brasil. Se o São Paulo entende que precisa ter um pouco mais de ambição para contratar jogadores mais decisivos. Mas ele só vai ter condição de orçamento para isso se ele classificar para a Libertadores, mesmo sendo pré. Se ele for disputar a Sul-Americana, ou seja, se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo não vai ter o poder econômico que ele gostaria de ter, ou a previsão orçamentária que ele gostaria de ter para ter mais ambição. Então, hoje é o primeiro dia do mercado. Primeiro, Brazão, vem aqui, ó. O Flamengo te ligou? Eu, Alexandre Matos. O Flamengo te ligou? Ligou, é. Ah. E você tá a fim de namorar com ele, é isso. Entendi. Você já se ligou das últimas relações do Flamengo com os namorados ex-goleiros reservas? Já, entendi. Você viu quanta atenção ele deu para ele? Não, o Matheus Cunha era titular das Copas com o Tite, mas quando chegou a hora de decidir que o Felipe Luiz assumiu, quem jogou a final? Ah, foi o Rossi, entendi. Você acha que você foi reserva na Inter de Milão e no Cruzeiro? Você quer ser reserva do Flamengo? Ele pode falar, quero. Estou completamente apaixonado pelo Flamengo, vou para lá, quero morar no Ninho do Urubu. Tá bom. Cada um. Mas ninguém vai falar nada para ele? Sim. É um argumento, né? É um argumento. E foi um goleiro que, como o Musetti falou, demorou para se firmar, né? Para ter essa titularidade. Agora que está nessa boa fase, vai correr algum risco? Bom, né, que a gente vai acompanhando, então o mercado da bola está aquecendo, já está aquecido e a gente vai trazendo todas as informações para vocês. Mais informações, o Flamengo já está no Catar, já está fazendo a sua preparação, porque quarta-feira tem jogo já, tem estreia contra o Cruz Azul do México, às 2h da tarde, horário de Brasília. E aí, se vencer, terá pela frente o Pirâmides do Egito no dia 13, no sábado, e quem ganhar, aí pega o PSG na outra quarta-feira, dia 17. Tá aí, ó, toda a tabela do Mundial de Clubes, do Intercontinental, alguns times já classificados, como é o caso do Pirâmides, o Pirâmides do Egito, né, conseguiu já essa classificação até a semifinal. Então, este é o caminho do Flamengo. Quarta-feira pega o Cruz Azul, se vencer o Pirâmides do Egito no sábado e se ganhar o PSG, a grande decisão, na outra quarta-feira. PVC, tem até um lance rolando aqui no chat. Não é mundial, é intercontinental, ou não é intercontinental, é mundial. A gente sempre considerou mundial, mas esse ano teve a criação do super mundial. Aliás, o Flamengo já está garantido na competição em 2029. Já temos uma nova polêmica aí, PVC. Não, se o Flamengo for campeão, é campeão mundial. Eu se fosse considero. Palmeiras, não. Mas é o Flamengo. Não, os dois. Se o Flamengo for campeão, é campeão se mundial. fosse o Palmeiras também, PVC. Os dois seriam. Quer apostar? Mas pra mim é, gente. E pro UOL a gente tá chamando de mundial. É mundial, cara. É mundial, gente, sempre foi. Se ganhar é bimundial. Sempre foi, é mundial. Então, estamos conversados? Perfeito. No ranking aqui, nomenclatura, Luiz Oliveira é mundial, então é mundial, meus amores. A gente chama de Copa Intercontinental e considera campeonato mundial, beleza. É o nome oficial, mas é mundial, sempre foi assim, né? Foi assim que... O Real Madrid volta dizendo que ganhou com o Mundialito e faz festa com carro de bombeiro na rua. Do mesmo jeito.
Sempre foi assim, não é porque agora surgiu um super mundial que isso vai mudar, né? Mas nem a opinião de vocês, assim, tudo vira uma grande polêmica, não é? Então, vamos aguardar. Será que o Flamengo será campeão mundial ou não? Vai depender dessa estreia, hein? A estreia que se tornou muito complicada para os brasileiros nos últimos tempos. Cruz Azul, PVC, dará trabalho ao Flamengo, é um time que empatou com o Tigres, jogou ontem, foi eliminado na semifinal do Campeonato Mexicano. É um time que, claro, né, tem que entrar alerta sempre. Os últimos mundiais mostraram isso para os brasileiros, mas pode oferecer muitos perigos? Eu acho difícil o Cruz Azul ser o adversário difícil para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ganhar do Cruz Azul e vai ganhar do Pirâmides e vai jogar a final contra o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain é um time que não é físico como era o Bayern, que pode ser um benefício para o Flamengo jogar de igual para igual com ele, mas é um time talentosíssimo. Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia. É um time extraordinário. Você está falando lá na frente já, né? Da final já. Mas pode acontecer um problema com o Cruz Azul. O cansaço é um adversário do Flamengo, acho importante isso. Mas o Cruz Azul não é. Você olha para o time do Cruz Azul, tem o terceiro goleiro da Colômbia, o Mier. Não acho que é um adversário que vai complicar para o Flamengo. Não me parece. Não. A gente fala muito do desgaste, né? É um Flamengo que chega, claro, muito cansado. Então eu tenho que refazer minhas contas aqui, PVC. Não sei se você vai ter de cabeça quantos jogos o Flamengo fez nessa temporada. 73 contra o Palmeiras, 74, 75. Eu parei no 71, 75 já, né? A minha conta é 75. Vou checar aqui agora. Ótimo. Isso, claro, né, gente, pode ter um peso. Ainda bem, né, que o Flamengo conseguiu resolver o Campeonato Brasileiro uma rodada antes, então pôde descansar seus atletas contra o Mirassol, já fazer um planejamento um pouco maior, ganhar ali, né, uns dias a mais, umas horinhas a mais de descanso para ir para o Mundial. Mas ainda assim, uma temporada muito pesada, né, Mussete? Não foi como o Botafogo no ano passado, que foi campeão brasileiro, viajou, aí o avião deu ruim, chegou lá, o time estava exausto. O Flamengo tem aí uma brechinha a mais, mas ainda assim é muito desgastante. Esse número de jogos, mais de 70 jogos na temporada, sendo que o Cruz Azul, que é o adversário nesse primeiro desafio da estreia, fez 54 jogos. Será que isso pode pesar ou a superioridade técnica do Flamengo aí faz diferença? Claro que faz, né? Vai fazer a diferença. Eu acho que não vai pesar, Lu. O Cruz Azul também vem de uma toada forte, né? Teve menos jogos na temporada, mas nos últimos jogos aí foi uma sequência de decisões. Mas o Flamengo é bem superior. O Cruz Azul é um time decente, o Lacamon faz um bom trabalho. Eu gosto muito do Faravelli, que nem tem sido titular absoluto, que é um nome que o Sampaoli é apaixonado, já pediu no Santos nas 2 passagens. Ele sempre é consultado por clubes do Brasil. Não sei se o Atlético Mineiro vai atrás no ano que vem, mas é um jogador que eu gosto, que é interessante, desde o tempo lá de Del Valle. Mas o Flamengo é bem superior, teve essa gordurinha para queimar e o Flamengo fez muito bem contra o Mirassol no final de semana, né? Belo programa para um sábado à noite, um jogo hiper divertido, que eu não estava esperando muita coisa, foi muito legal. Então o Flamengo fez lá o seu jogo com os moleques e conseguiu descansar para essa partida. Tem viagem, é desgastante, isso em algum momento pesa um pouquinho a perna, mas o Flamengo é muito superior e quando o Felipe Luiz vê alguém cansado, ele vai olhar para o banco e vai ver um cara tão bom quanto na maioria das posições. Então acho que isso vai ser inferior à qualidade técnica do Flamengo. O cansaço físico não vai ser preponderante. Também acho que o Flamengo passa do Cruz Azul e do Pirâmides e enfrenta esse PSG que vai ser um jogão, se tudo se confirmar. O Cruz Azul, que é comandado pelo Larcamon, que foi técnico do Cruzeiro, treinador argentino, foi técnico do Cruzeiro e em 2024 ficou 4 meses no comando. A gente vai projetar muito mais, né, esse Mundial de Clubes. Galera, bora trazendo aqui as últimas informações do Flamengo. Flamengo que se prepara para o jogo de quarta contra o Cruz Azul pelo Mundial. O Flamengo já embarcou, já está lá no Catar, já está se preparando para essa grande decisão. O Flamengo que vem aí com tudo para tentar conquistar o segundo título internacional em 2025. Conquistou a Libertadores, né, galera? E agora pode conquistar o Super Mundial. O Mundial. O Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul e depois pode enfrentar o Pirâmides, que é o time que tende a se classificar no outro jogo. E aí, depois desses 2 jogos, caso o Flamengo se classifique, vai atuar diante do PSG. O PSG que já está garantido na final. E vamos ver o que vai acontecer, né, galera? O Flamengo aí também tá de olho em contratações para o ano de 2026. Tá querendo um goleiro, tá de olho no Gabriel Brazão, Pedro Morisco do Curitiba. Tá de olho também um zagueiro e um atacante aí
para reforçar o elenco. Comenta aqui abaixo, galera, o que vocês estão achando, qual o palpite de vocês para o jogo de quarta-feira contra o Cruz Azul. Comenta aqui abaixo, eu acho que vai ficar uns 2-0 para o Flamengo. Agora comenta aqui o seu palpite e até o próximo vídeo, pessoal.